Então, o que acontece quando você entra num reduto, um reduto, um reduto social, comercial ou pessoal seu, tá? Onde tem outras pessoas e 50% desses indivíduos são co-iluminados, são satanistas, fazem espionagem, magia negra e conspiração. Você já não está mais no seu bairro, você está num reduto social, que é uma igreja, ok? É uma empresa, é um local seu de trabalho, uma academia, um point que você frequenta. 50% daqueles indivíduos, de 30% a 50% são indivíduos da espionagem. E eles já receberam de informante de uma pessoa. Ó, uma pessoa chegou e falou assim, ó, você é de tal lugar, não é? Sim, sim. Tem um indivíduo aí que é fulano de tal, você. E ele frequenta aí essa academia, ele frequenta essa igreja aí. Você fica de olho nesse indivíduo aí e você cria determinadas fraudes e situações para você botar esse indivíduo para fora, ou então para jogar uma fraude, ou para incriminar ele, ou para falar mal dele, ou fazer calúnias contra ele, tá bom? Sim, esse indivíduo é um informante. Quando você entra ali, o indivíduo vai ver você, ele já sei quem é aquele ali. Percebeu? Várias pessoas são vítimas, eu fui vítima disso a vida inteira, tá? Eu posso contar várias experiências de 2003, tá? Ok? De 2003, na época em 2003, porque os bairros, os marginais do bairro, eles têm todo acesso, todo o controle de informações de pessoas, logo passam uma informação. Às vezes, ó, presta atenção, você está fazendo parte de uma igreja, sabe? Lá na igreja tem o seu nome, você deu o seu nome, você entra e sai, sabem quem é você. Os indivíduos, lembra o que eu falei aqui, ó, os indivíduos que estão acima daquela igreja lá têm as informações de vocês. De você, sabe onde você mora. A sua igreja está num lugar, você mora num outro lugar, na verdade, e você frequenta um outro lugar ainda, né? Nesse outro lugar onde você frequenta, esses indivíduos têm conexão com aquele indivíduo ali. Aí eles falam assim, quem é dos nossos, pode me cobrar isso aqui. Quem é dos nossos, tá? Dos nossos, vou falar sobre o Sombra, se vai ficar bem mais claro para você, o personagem Sombra. Quem é dos nossos que mora em tal lugar onde esse indivíduo frequenta? A gente já sabe que ele está frequentando lá também, por causa da espionagem. Ó, ele é da igreja tal, ele mora em tal lugar e ele frequenta tal lugar assim, assim. A gente já sabe que ele entra nesse lugar aqui. Quem é dos nossos que está em tal lugar? Ah, só tem uma pessoa, ou tem dois, tem 3 pessoas aqui que faz parte do esquema da seita do compasso, do recrute dos vagabundos com o iluminado. Ah, então avisa para o fulano de tal lá para perseguir esse indivíduo. Perseguir, fazer fraude, prejudicar ele assim e assim. Pronto, quando você entrar naquele lugar e os indivíduos, é esse aí, ó. Aconteceu várias vezes comigo. Deu só de entrar num lugar assim, eu ouvi as pessoas falando por trás de aí, entrou ele aí, ó. Assim, várias vezes, tá? Em papelarias, tá? Em papelarias, loja de comércio. Às vezes eu chegava e entrava num determinado lugar. Isso aí foi de 2003 até 2006, mais ou menos, que eu posso falar pra você. Eu colocava os pés assim, ó, entrava assim, os indivíduos já regalavam os olhos assim, ó. Pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, tá? Eu colocava os pés para entrar e os indivíduos já regalavam os olhos assim, aí eu olhava assim, entreolhava assim de lado assim, tá? Ok? São várias conspirações feitas contra várias pessoas no submundo da espionagem. Tá? Quando você muda de cidade, você vai com um aparelho eletrônico, você vai com um telefone, alguma coisa, você muda, às vezes você passa na rua e tudo bem, as pessoas falam, oi, tudo bem. Depois de um tempo já começam a olhar para você com uma cara diferente, é esse aí, ó. Aí pode me cobrar, estou praticando muita magia negra no meu corpo. Tá? Você pode me cobrar isso daí. Você não conhece ninguém naquele lugar ali. Vai passar uma semana, um mês, já está todo mundo sabendo que você está ali. Então os iluminados, os vizinhos do crime organizado já sabem, ele está aí, ó. Começam a incomodar você com música alta, com magia negra. Vou te falar de mais uma, só para a gente encerrar essa parte. Eu saí daqui, em 2020 eu saí daqui, fui para um outro lugar, que eu falei que um cagalhão anticomunista me levou para uma conspiração lá, para me incriminar lá. Eu estava vivendo confinado, e ele estava incriminando, fazendo ele usuário de drogas, ele bebe, ele compartilha, ele comercializa a peidofilia na internet, estava me caluniando lá. Eu só fui descobrir depois que eu saí daquilo ali, quando ele me roubou as minhas coisas, tá? É um cagalhão anticomunista. Quando eu abri o meu aparelho Microsoft, o outro que eu tinha aqui, quando eu abri, e quando apareceu o meu rosto aqui, eu comecei a gravar na mesma hora, os bandidos daquele lugar lá. Na mesma hora, os bandidos começaram a soltar vários foguetes um atrás do outro. Na mesma hora que apareceu o meu rosto. Tá? Ok? São várias conspirações feitas contra vários de vocês. 50% em potencial, 10% em potencial.
ok? Esses indivíduos do Cu David são tudo bandidos, tá? Ok? Bom, vamos continuar. Então, e qual é o negócio do Sombra? O Sombra é o seguinte, eu não falei aqui sobre um esquema de informantes para fazer conspiração? O personagem do Sombra é baseado na seita do Compasso. É exclusivo que eu estou falando aqui para você. Significa o quê? O personagem é um super-herói, tá? Ele tem superpoderes, e um dos poderes que ele tem é de adivinhar a mente das pessoas. Ele tem o poder da mente, né, para fazer as coisas que ele faz. Eu não conheço muito o personagem não, sei só algumas coisas, tá? Mas isso aqui, não conheço o personagem. Não conheço, acabou. Quando você fala a verdade, um cu encosta no seu olho, já falei aqui agora, não foi? O que é isso? Quando você fala a verdade, você fala assim, ó, eu não sei disso assim. Aí peraí, olha só, eu vou provar que ele é mentiroso, quer ver? Quando ele falar a verdade, é porque ele está falando mentira. Aí olha pessoal, eu vou falar para vocês aqui a verdade. Viu, não falei? Eles ficam com a rede todinha ouvindo. Viu, eu não falei, ó? Viu? Eu não falei que ele ia falar o que eu ia falar. Ele falou a verdade, é mentira. A vida inteira assim sendo caluniado. Os cu-iluminados, que são esses furingos que encostam no olho dos outros, são extremamente mentirosos e fraudadores. Extremamente invejosos, tá? Ok? Vamos lá, presta atenção. Então eu não conheço muita coisa sobre o personagem, absolutamente nada. Eu nunca li os quadrinhos, tá? Absolutamente nada. O que eu sei do personagem é o seguinte: ele tem superpoderes da mente, tá? E esses poderes da mente, ele adivinha o pensamento das pessoas. E o que significa isso daí? Significa que um indivíduo que é um reptílio olho do cusano, tá? Ele não tem poder de adivinhar pensamento, absolutamente nada, tá? Ok? Eu até acredito que quando a pessoa faz um pacto com o diabo, eu vou falar a verdade aqui sobre o pacto do diabo para você, falar um troço sensacional. Pessoas que entram em seita, exclusivo, tá? Nunca vi ninguém falando. Quando o indivíduo entra numa seita satânica e faz um pacto com o diabo, preste atenção, eu acredito que existem dois tipos de pessoas que fazem pactos com o diabo. O primeiro é que o cara que faz o tal do pacto, ele é dono da seita, ele é um cara de influência, ele está por cima. Então, a ligação que esse indivíduo tem com demônios é como se fosse uma ligação de controle. Tente entender isso aqui. Enquanto que você, ou uma pessoa qualquer que é seduzida a fazer parte daquela seita ali, é como se fosse o vassalo. O que significa? Significa que aquele indivíduo tem poderes de demônios para que ele possa subjugar você e ter você sob o controle dele. Então, às vezes, uma pessoa entra numa seita satânica dessa e eles querem prejudicar essa pessoa tendo poderes de demônio e tendo a pessoa como um pacto do diabo, eles conseguem até mesmo assim com muita facilidade, tá, destruir essa pessoa com poderes de demônio. Por exemplo, fazer uma pessoa dessa morrer com câncer, tá? Ou então essa pessoa ela ter sua mente sondada por um indivíduo desse, tá? Poxa, eu estou sentindo coisas estranhas na minha vida está indo toda para trás. A vida dessa pessoa está sendo completamente amaldiçoada, enquanto que a vida de alguém está sendo beneficiária em função da desgraça de outra pessoa. Eu acredito que é uma das coisas que acontece, tá? Com pessoas que são adeptos de seita, tá? Mas dizer que eles adivinham o pensamento de quem não é satânico, absolutamente não. Tenho certeza que não, tá? Eu acredito que até é mentira que eles adivinham o pensamento até de um outro satânico mesmo, tá? Eu acredito que é mentira. Porque uma das ideias é que os demônios que incorporam no satânico são os demônios que operam em você. Consegue entender? Uma infiltração do demônio que está dentro do indivíduo. Quando ele encosta o cu no seu olho, existe uma ligação entre você que não pratica magia negra e o indivíduo que é o manipulador de demônios. Consegue entender o raciocínio? Então, essas coisas são situações que funcionam, tá, no indivíduo que pratica magia negra, essa prática do cu no seu olho. Mas eles não podem adivinhar pensamento nenhum, tá? Tudo mentira, tá? É mentira mesmo, eles praticam espionagem, que é diferente, tá? Quando você vê, outra coisa que eu vou falar aqui, quando você vê um conservador, um esquerdista dizendo, cara, os reptílios, o olho do cusanos tem o poder de adivinhar pensamento. É tudo mentira, pode desmascarar isso. Como é que você falou? Ó, eu não sou não, cara, eu não sou não. Tá usando isso daí para te destruir, tá? Pode delatar. Tem uma indivídua, a tal da G Barbosa, já viu aquela indivídua? Estou delatando ela mesma. Essa indivídua G Barbosa, ela não é reptílio o olho do cusano, não. Eu já vi ela pregando essas mentiras, tá? Sim, ela prega essas mentiras para incriminar pessoas porque ela é financiada para impor o império inglês, tá?
essa sujeita, a G. Barbosa, ela é financiada para impor o controle, tá, do Império Inglês e do controle das Américas por uma linha dos conservadores, da direita, do Império Inglês tradicional, do liberalismo, tá, isso daí. Tá? Consegue entender? Essa indivídua é a mercenária que trabalha para o esquema da extrema-direita, tá? Ok? Ela é uma impostora mesmo, e ela é uma reptilha e o olho do cuzano também, tá? Esse esquema funciona a favor dela. Por isso que você vê que esses indivíduos... Pô, por que esses indivíduos não delatam espionagem, magia negra? Não, eles encobrem isso daí. Porque eles sabem que o grupo que às vezes está mais dominando e mandando com essas práticas é justamente o grupo da direita. Quando você é incomodado com isso no seu olho, eles fingem isso daí. Por isso que eu já falei para você que se você sabe de alguns artistas famosos, eu expliquei aqui o exemplo para você. Um indivíduo pratica magia negra, ele é controlador. E um indivíduo faz um pacto com o diabo, ele está submisso. O que acontece se você já ouviu falar de um determinado artista que você sabe que fez um pacto numa seita, ele pertence a uma seita. Se faz parte de uma seita, fez um pacto, tá? Ok? Quando alguém falar para você assim, o Raul Seixas fez um pacto com o diabo. Ih, é satânico de direita. Pode delatar, ok? Pode delatar, ok? Quantos satânicos você acha que existe numa rádio e em televisão? Satânico nenhum, cara. Só o Raul Seixas que era satânico. E ó, pode delatar, esse é satânico, ok? Tá, já falei várias vezes, tá? Ok? Todos eles são satânicos. Sim, o que acontece? Por exemplo, os artistas, eles não são a alta sociedade. Eu já expliquei para você. Artistas não são alta sociedade, eles estão abaixo da alta sociedade. Quando você sabe de um artista que sente o olho dele arder, ele não sente o olho arder porque ele pratica satanismo e porque ele invoca demônios. Ele sente arder porque ele está submisso a alguém que pratica magia negra acima dele. Então este manipulador pratica em cima dele. Tá? Você consegue entender o raciocínio? Ninguém que pratica magia negra sente o seu olho arder. Muito pelo contrário. Sente o olho arder a pessoa que está sendo vítima de alguém que pratica magia negra contra ela. Vou dar uma prova para você. Qual a prova? Eu nunca pratiquei magia negra. Tá? Sou extremamente incomodado com práticas de magia negra, tá? E nunca pratiquei. Tá? Ok? Então, quando você vê que uma pessoa está se queixando de magia negra no seu olho, ela está sendo intimidada por um manipulador satânico que pratica magia negra em cima dela. Tá? Como eu já falei que várias pessoas de seitas satânicas são incomodadas com magia negra até por causa de um membro da seita dele que tem inveja dele e pratica nele. Poxa, eu estou sendo incomodado, estou com hemorroida. É um indivíduo da seita dele mesmo que tem o poder de praticar magia negra, tem inveja dele e fica praticando em cima dele. Tá? Pode me cobrar. Não existe ninguém que pratique magia negra que seja incomodado com magia negra. Muito pelo contrário, é incomodado com magia negra a pessoa que é vítima desses indivíduos que praticam. Tá? Você pode me... Só quem fala pra você sou eu. Tá? Tô invocando bem forte aqui no meu olho. Pode delatar, larga a boca pra todo mundo. Tá? Ok? Pode me cobrar. Preste atenção. Vamos lá. Agora, então, eu já falei que a tal da G. Barbosa, ela faz o esquema satânico da extrema-direita, tá? Então ela prega as farsas. Os reptilianos têm poder de reduzir o medo, porque ela sabe que é o crime organizado financiado pela direita para incomodar pessoas que não são, tá? Ok? Por isso que ela fica falando toda hora contra a Rússia, contra a Rússia, contra a Rússia. Como eu já desmascarei para você o Olavo de Carvalho. Só eu que faço. Eu pensava que o Olavo de Carvalho tinha uma crítica contra esse esquema, o esquema medieval, é meu, tudo meu. Logo, quando o Bolsonaro entrou no governo, ele começou já a apresentar os símbolos medievais. Tudo isso aqui é meu. Só quem fala sou eu. Ele começou a apresentar vários símbolos medievais. Eu falei, que porra é essa? O cara... Só quem fala sou eu. Poxa, então você quer dizer que você apoiou o Olavo de Carvalho e acompanhava? Nunca, de jeito nenhum. O Olavo de Carvalho é o maior satânico, tá? Ladrão, ó. O Olavo de Carvalho é ladrão. Ele é ladrão, tá? Ele é ladrão, ele é espoliador e plagiador, tá? Ok? Aquele discurso que ele estava fazendo era contra o grupo do Illuminati que estava trabalhando, financiando esquerdistas para fazer parte do esquema, que é os vizinhos todo cagado do crime organizado. Uma vez que entrou Bolsonaro no governo e ele pegou as influências que ele pegou a influência do governo,
esses grupos satânicos entraram na mesma influência que ele. Pronto, ele começou a trabalhar a favor de tudo isso daí. Tudo isso aqui é meu. Consegue entender? Porque na verdade ele até estava rivalizando, ele estava rivalizando somente contra um desses grupos, contra a participação dos esquerdistas nesse esquema. Você consegue entender? Sobre o esquema mesmo, satanismo, espionagem, conspiração, todo envolvido com isso daí. Entendeu? Um grande de um impostor mesmo, tá? E aqueles esquerdistas que estavam gostando do discurso dele, pô, cara, acho que, pô, o Olavo de Carvalho, são tudo pessoas que concordam com o mesmo, tudo isso aqui é meu. Aqueles esquerdistas que estavam dizendo assim, nunca cliquei em nenhum vídeo dele. Aqueles esquerdistas que estavam começando a aderir ao movimento do Olavo de Carvalho, eles não estavam sendo enganados pelo Olavo de Carvalho. Nunca cliquei em nenhum vídeo dele. Aqueles esquerdistas que estavam aderindo ao movimento do Olavo de Carvalho, tá? Eles não estavam sendo enganados pelo Olavo de Carvalho, não. Não, estavam sendo... Eles estavam começando a entender que o raciocínio do Olavo de Carvalho estava mais favorável com todo esse esquema de espionagem, magia negra e conspiração. Consegue entender? As pessoas que na verdade estavam sendo enganadas por ele eram justamente pessoas que não seguiam eles, como por exemplo eu. Como assim? Sim, pessoas que nunca se importaram pra merda nenhuma que ele falou. Por quê? Porque ele estava assumindo um personagem que é o discurso que eu faço. Então você pensa assim, é verdade, esse cara aí ele está falando contra esse grupo que financia satanismo, espionagem e conspiração. Mas ele estava falando somente contra a parte dos esquerdistas. E nunca denunciou nem espionagem, nem magia negra, nem conspiração. Nunca, tá? Eu até falei para você, eu cheguei a falar um tempo atrás, eu falei assim, o assunto desse Olavo de Carvalho, isso aí é assunto raso. Isso aí é assunto extremamente raso. Esse indivíduo aí, ele fala a linguagem de todo esse esquema. Só quem fala sou eu. Tá? Nunca cliquei em nenhum vídeo dele, tá? Nunca parei para ouvir um discurso dele. Aí eu falei, não, esse cara é discurso raso, isso daí não é profundidade de espionagem, magia negra e conspiração, não. Esse indivíduo fala a linguagem desse pessoalzinho aí de merda aí, é isso daí, o Olavo de Carvalho é discurso de merda, tá? Ok? Esse indivíduo aí nunca, tá? O Olavo de Carvalho nunca delatou espionagem, magia negra, nunca. Espionagem, magia negra e conspiração, tá? Ele é um grande de um impostor como todos esses indivíduos aí, tá? Ok? Percebeu o raciocínio? As pessoas, os civis, as pessoas que estavam por fora estavam pensando que eles estavam com uma crítica, muito pelo contrário, tá? Tudo isso aqui que eu falei é tudo meu, tá? Tudo eu, tá? Pronto. Agora eu vou falar aqui pronto, agora eu vou entrar mais um vídeo pra gente continuar.